E a gente vai falar também do transporte público aqui em Foz do Iguaçu, porque devido ao período de pandemia, cuidados e restrições, a Prefeitura mudou alguns horários. Primeiramente com a restrição do transporte, depois com escala de sábado, posteriormente escala de domingo, o que tem gerado é bastante preocupação entre a população que depende deste meio de transporte, reclamações inclusive. E é por isso que eu vou contar agora com a participação da Juliane Cuyava, que vai trazer mais detalhes se temos novidades, se algo mudou novamente com relação ao transporte público de Foz do Iguaçu. E é por isso que a Julie já aparece por aqui e vai trazer os detalhes para a gente. Boa tarde, Julie. Uma excelente tarde para você, Jean. Uma boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, as pessoas aqui no terminal urbano de Foz do Iguaçu, estão bastante confusas. Não sabem qual é a tabela que está em vigência por conta de todo esse impasse que você bem relatou entre o consórcio Sorriso, que administra o transporte aqui de Foz do Iguaçu, e o Fostrans, que é o órgão responsável pela prefeitura aqui da cidade. E olha, segundo as informações que a gente acabou de obter junto ao Fostrans, uma reunião está acontecendo nesse momento com o prefeito da cidade, com o diretor do Fostrans e com toda a equipe técnica para decidir aí qual será as medidas que vão ser adotadas para melhorar o transporte público em Foz do Iguaçu, que está deixando bastante a desejar. Prova disso, ontem a gente esteve aqui no terminal urbano e registrou uma situação bastante complicada. O pessoal do Fostrans estava fazendo, então, a conta, né, de quantas pessoas estavam entrando em algumas linhas agora no horário de pico, principalmente no início da manhã e no final da tarde. E aí, muitas pessoas estavam demorando para conseguir pegar um ônibus, porque sim, a tabela que está vigente é a tabela de domingo. Então, com menos ônibus e com essa restrição do número de pessoas que podem entrar dentro desses coletivos, muitas pessoas estão esperando por horas, inclusive, para conseguir pegar um ônibus e depois de um dia inteiro de trabalho voltar então para casa. Então, sobre essa situação, a gente inclusive conversou com uma usuária do transporte coletivo. Vamos acompanhar. Desde a semana passada não tem ônibus. A gente vem aqui e espera. Eu esperei a semana passada 3 horas para subir num ônibus, para ir para casa. Hoje a mesma coisa. Esse é o quarto, quinto ônibus que está saindo e eu não posso subir. Porque assim, ó, é um tumulto para todo mundo subir no ônibus e só leva quem vai sentado. Daí a gente acaba ficando aqui, ó. Se alguém tiver aqui algum contagiado, vai passar para todo mundo. A gente tem que passar pela roleta 2 vezes, pagar 2 vezes a passagem, porque não tem cobrador e é obrigado a passar 2 vezes na roleta, mesmo dentro do terminal. A gente paga uma vez para subir, depois paga de novo para ir para casa. Já faz dias que está sendo assim. Então é muito chato isso. Olha ali, filma ali para você ver. Tudo amontoado. Eu não sei o que eles querem com a gente. Situação bastante complicada e quem fica no meio desse impasse envolvendo o consórcio responsável e a prefeitura são os usuários que dependem do sistema de transporte coletivo de Foz do Iguaçu. Olha, como eu mencionei anteriormente na minha participação, está acontecendo nesse momento uma reunião entre o Fostrans, também representantes aí do transporte e a prefeitura, o prefeito da cidade, para definir alguma estratégia para não deixar usuários na mão. Lembrando que a situação é judicial, tanto o Fostrans quanto a prefeitura tem ali seus motivos e o Fostrans, por um lado, diz que o sistema precisa ser administrado pelo consórcio, já o consórcio, ao mesmo tempo, diz que não está tendo condições financeiras de arcar com os custos por causa da paralisação devido à pandemia do coronavírus e esse impasse, então, surgiu nessa questão de seguir a tabela de domingo. São 45 ônibus apenas que estão rodando na cidade
com mais 12 ônibus extras que foram colocados pela Prefeitura e, por isso, com menos ônibus circulando, as pessoas às vezes demoram mais tempo para conseguir pegar esses ônibus, principalmente nos horários de pico. À tarde, eu já me comprometo em trazer uma nova reportagem. A nossa equipe, Júnior Rocha, vai conversar com o diretor do Fostrans para trazer um novo panorama de como que vai ficar essa situação. Jean, volto contigo. Obrigado, Julie, pelas informações. O que a gente espera é uma solução para tudo isso também.